Saudações em Goiás, 6 horas da manhã. Fazem 20 graus, tá muito agradável. E hoje nós vamos falar de China. Inclusive esse é o primeiro vídeo dos dois, pelo menos, que nós vamos fazer para nos preparar para nossa live de hoje às 20h30, na qual nós vamos discutir o erro potencialmente desastroso que os Estados Unidos cometeriam caso resolvesse se engraçar com Taiwan. Essa tese é de que se os Estados Unidos acharem que Taiwan é uma espécie de Donbass do B, eles vão estar muito enganados, porque eles podem usar um proxy qualquer para causar encrenca. Bom, eles vão se arrepender enormemente. Não por muito tempo, porque eles seriam destruídos, mas de maneira intensa. Ok. Pessoas, primeiro, antes de eu ler para vocês a doutrina militar chinesa, por eles mesmos, não é um comentário ocidental a respeito da doutrina chinesa, é a doutrina por eles mesmos, vamos esclarecer algumas diferenças aqui que existem entre a China e a Rússia, entre a Ucrânia e Taiwan. A Ucrânia é o maior país, era, né? Claro, antes da guerra, o maior país do continente europeu. E tinha uma população de 54 milhões de habitantes, o que era mais que 1/3 da população da Rússia. Certo? Mais que 1/3 da população da Rússia. Se juntasse 3 Ucrânias, dava uma população maior do que a da Rússia em quase 10%. A Ucrânia era um dos maiores produtores de alimentos do mundo, dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Um grande exportador de trigo e óleo de girassol, especificamente. Só um momentozinho. Pão para o bando. Continuando. A Ucrânia tem um dos solos mais férteis do mundo. Uma região situada entre, basicamente, o Don e o Dniester, com o Dnieper ao meio, 3 grandes rios, cortando o país no sentido norte-sul. O país também fica entre o Mar Negro ao sul e os Cárpatos a noroeste. Planalto do Volga ao nordeste. O país, com exceção das regiões montanhosas junto à fronteira com Eslováquia e Hungria, um país essencialmente plano. Ah, meu Deus, já tem manga madurando, olha. Uau! Olha, ó. Como eu disse, solos muito férteis, excelente posição, cercada por vários países que pertencem à OTAN, certo? É vizinho da Hungria, é vizinho da Romênia, é vizinho da Eslováquia, é vizinho da Polônia, país que pertence à OTAN. Tem uma divisa por mar com a Turquia, que também pertence à OTAN. Então, considerando tudo isso, a Ucrânia tinha proeminência, tinha força. E, evidentemente, não é um páreo para enfrentar a Rússia. Isso é óbvio. Mas, em algum momento, ela acreditou que, contando com o apoio dos Estados Unidos e da OTAN inteira, daria, né? Dá para vencer a Rússia. Ok. Vamos falar brevemente sobre Taiwan. Taiwan é uma ilha minúscula. Mais de 40 vezes menor do que a China continental. Tem uma população que é de cerca de 2% da população chinesa, né, do restante da China continental.
Lembrando, a Ucrânia era mais de 30%. Era 35% da população russa a Ucrânia tinha. Taiwan não chega a 2%. A Ucrânia é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Taiwan, sendo uma ilha pequena, super povoada, não consegue produzir o suficiente para se alimentar. Por quê? É uma ilha montanhosa, que conta essencialmente apenas uma faixa litorânea, estreita, plana, junto ao estreito do mesmo nome, o Estreito de Taiwan. Essa é a única área, de fato, agriculturável da ilha. Essa planície estreita que está basicamente ocupada por cidades. Então, Taiwan, se a China bloquear a ilha, impedindo a entrada ou a saída de navio, eles em um mês, menos de um mês, se quiserem comer, teriam que recorrer ao canibalismo. Que a ilha não produz nenhum átomo do que necessita para sobreviver. Não estou nem falando de energia, matéria-prima, vocês não têm nada. Estou falando de comida mesmo, não tem. Nem água direito eles têm. Certo? Essa é a situação de Taiwan. Então achar que Taiwan seria uma nova Ucrânia é um erro absurdo. Mas isso a gente vai comentar na nossa live especificamente. Agora eu gostaria de tratar do pensamento estratégico chinês. É pouco provável que o general Shi Haochang tenha dito o que lhe foi atribuído. Mas, em essência, a fala dele faz sentido. Ele parece compreender com grande clareza que o socialismo, a civilização socialista chinesa, vive sobre a coço do Ocidente capitalista. E que em algum momento, esse é o ponto mais importante, em algum momento, esses dois sistemas fatalmente entrariam em conflito. Não porque a China assim o desejasse, mas porque o financismo capitalista se veria sem opções. E toda vez que o financismo capitalista se vê sem opções, ele recorre à guerra. Essa é a triste e cruel verdade dos fatos. Perfeito? Pois bem, não é que os Estados Unidos da América vejam o socialismo, o comunismo ou a sociedade chinesa como inimigo. É mais complexo do que isso. Os poderes que controlam os Estados Unidos da América veem qualquer tentativa de soberanismo, de independência, como inimigo. Nem é pessoal. Para eles, qualquer atitude de qualquer governo, de qualquer povo, de qualquer estado, de qualquer nação, que prime pela liberdade do próprio povo, pela independência da própria gente, pela exaltação dos próprios valores e da própria civilização, é uma ameaça. Certo? Os Estados Unidos foram construídos em cima disso, em cima da ideia de que eles são a nação indispensável, de que eles têm um destino manifesto e estão acima de quaisquer outros povos, nações, territórios ou países. Então qualquer um que não respire pela cartilha da elite americana é per si um inimigo. E a China, nesse sentido, é mais um na fila do pão. Perfeito? Então, os chineses evidentemente sabem disso. Sempre souberam. Quer dizer, tentaram se enganar, né? Houve, como o pessoal do Kuomintang, quem tentasse se enganar e enganar os demais chineses. Mas nunca esse foi o pensamento do Partido Comunista Chinês. Nunca foi o pensamento de Mao Zedong, de Zhou Enlai, de Deng Xiaoping, menos ainda do camarada Xi Jinping. Um homem extremamente esclarecido e capaz de compreender o seu destino e os seus deveres diante do povo chinês, do socialismo e mesmo da humanidade. Correto? Nesse sentido, a gente tem que entender que a visão de que os chineses são um povo pacífico, um povo de comerciante, que não destrói seus clientes, que não destrói seus fornecedores,
que não está disposto a sacrificar o progresso que eles têm conseguido, tudo que eles conseguiram nos últimos anos, é uma falsa verdade. No máximo, uma meia-verdade. E deixa eu explicar por quê. Durante a dinastia Song, se acreditou na mesmíssima coisa. O Império Song foi o império mais rico, mais poderoso, mais desenvolvido que a humanidade já conheceu em qualquer tempo. Certo? Ele chegou a ter 28% da população humana. Praticamente 3 em cada 10 seres humanos eram chineses sob a dinastia Song. Repito, nenhuma nação foi tão rica, nenhum povo tão próspero. Mas aí o que aconteceu? Eles cometeram um erro brutal de avaliação. Os comerciantes, as pessoas que se beneficiavam dessa China extremamente próspera, subestimaram os mongóis que viviam ao norte. Acreditaram que dava para conviver com eles, que dava para negociar com eles, que não compensava sacrificar a prosperidade presente, porque dava para conviver com eles. Eles acreditaram nisso. Como resultado, a dinastia Song, que durou cerca de 300 anos, entre o ano 960 e o ano de 1279, foi destruída. Adivinha por quem? Pelos mongóis. Quase a metade dos chineses foram mortos. A quantidade de conhecimento que foi queimado e perdido para sempre por conta da quantidade de sábios, de professores, de técnicos, de artesãos que foram mortos pelos mongóis é incalculável. A humanidade nunca, em nenhum outro momento da história humana, perdeu tanto conhecimento quanto durante a destruição da China pelos mongóis em 1271. A queima da Biblioteca de Alexandria é um fiapo perto da destruição da dinastia Song. E a destruição da dinastia Song, a morte de quase metade de todos os chineses, a redução da população humana por causa disso, foi um erro que os chineses cometeram uma única vez. Jamais. Quer dizer, lógico, não todos os chineses, né? O Kuomintang, se fosse preciso, cometeria esse erro 2, 3, 4, 5 vezes, se fosse preciso, para manter-se no poder. Mas o Partido Comunista da China, não. Xi Jinping, jamais. Certo? A lição é profunda. Nunca, sob nenhuma circunstância, deixe a prosperidade presente dos negócios sacrificar o futuro do povo, da nação, da civilização, do Estado e do partido. Jamais, jamais o interesse dos comerciantes, de qualquer suposta prosperidade, deve prevalecer sobre a defesa do país. Sob nenhuma circunstância. Mao Zedong e Zhou Enlai tinham isso tão forte em suas mentes, tinham um entendimento tão profundo disso, que tomaram o cuidado de garantir que as forças armadas da China jamais fossem controladas pelos aparatos de governo. Fariam parte do Estado, mas sob o controle direto do Partido Comunista Chinês. Quem controla o Exército de Libertação Popular não é o governo da China, é o Partido Comunista Chinês. Nesse sentido, o Estado chinês não é o administrador do Exército de Libertação Popular. É o contrário. O Exército de Libertação Popular é que administra o Estado chinês. O Estado chinês é só uma instância do Partido Comunista Chinês. Outra é o Exército de Libertação Popular. Por que é tão importante essa independência? Exatamente para que nunca mais aconteça o que aconteceu durante a dinastia Song. Que a segurança do povo, que a existência da civilização, que a garantia para o funcionamento do Estado e de todas as instituições seja perdida, arriscada pelos comerciantes, pelos industriais, pelos que ganham com a prosperidade. A defesa dos interesses estatais, a defesa dos interesses do território, a defesa dos interesses do povo, a defesa do país está muito acima de qualquer superioridade econômica, de qualquer prosperidade. Está muito acima disso. Antes de qualquer coisa, o Estado, o povo,
a nação e a civilização devem estar seguros e garantir a sua segurança. Nesse sentido, gente, afirmar, os chineses são comerciantes pacíficos, eles jamais fariam uma guerra total, porque isso arriscaria a prosperidade dos negócios. Cara, isso vale para a Rússia, vale para a Eslováquia, vale para a Romênia, vale para a Burkina Faso, vale para a Suíça, vale para os Estados Unidos, vale para a Argentina, vale para a Indonésia, vale para o Brasil, mas não vale para a China. Os chineses aprenderam com isso. Os chineses aprenderam, tiveram a oportunidade de aprender com isso durante a dinastia Song. E nunca se esqueceram disso. Jamais se esqueceram disso. Então, quando for analisar, a China não faria uma coisa dessas, porque eles não arriscariam a prosperidade, a China não vai arriscar a posição que ela conquistou no mundo, a China não vai arriscar os negócios, blá, 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 blá. Isso é conversa fiada de quem não entende história chinesa. Simples assim, conversa fiada de quem não entende história chinesa, de quem não compreende muito bem como as instituições chinesas funcionam. Eu sei que está cheio de especialistas em China. É ótimo ser um especialista em China. Imagina que deve ser até lucrativo. Deve ser, sei lá, um cargo de prestígio, né? Igual as pessoas que no passado falavam javanês. Mas compreender a China não é tão difícil, não. Basta entrar no site do Partido Comunista Chinês, em chinês mesmo, com o auxílio da inteligência artificial, com o auxílio da máquina, e traduza. Leia você mesmo quais são as normas e diretrizes do Partido Comunista Chinês, do Exército de Libertação Popular e a Constituição da China, que está subordinada a essas duas instâncias que eu falei anteriormente, não o contrário. O Partido Comunista Chinês não está subordinado aos interesses da Constituição e do Estado chinês, é exatamente o contrário. O Exército de Libertação Popular não está subordinado aos interesses da diplomacia, do comércio, da indústria, da agricultura, é o contrário. Porque os chineses aprenderam da pior forma possível o que acontece quando se deixa os negócios na frente dos interesses da defesa, do povo, da nação, da civilização, do território, do Estado. Os chineses aprenderam. E grandes lições, sobretudo se elas foram enormemente traumáticas, não precisam ser ensinadas mais de uma vez se existe a memória. É quase certo que a fala atribuída ao general Shi Hao-chan, publicada pelo Epoch Times, foi manipulada. Quase certo isso, que houve manipulação no que ele disse. Mas a essência do raciocínio dele, de que a China deve estar preparada para se posicionar globalmente e para se defender usando de quaisquer meios para garantir a sua existência, é verdadeira. Shi Hao-chan está correto. Não tem jeito de você garantir a prosperidade da China sem garantir também a independência da China. Esse é o ponto. Certo? As pessoas que se deixam levar por um pensamento mais ocidentalizante, e é normal que seja assim, não estou falando que são pessoas burras de forma alguma. No mais das vezes, ao tanto que essa vista de Cerrado é bonita, no mais das vezes são pessoas muito qualificadas, mas que têm uma certa dificuldade de entender as coisas como os chineses entendem. Perfeito? A gente aqui no Brasil, nós podemos, ou pelo menos é o que a gente vem tentando fazer, se adaptar ao mundo. Certo? Viver de acordo com o regramento do mundo. Porque o Brasil, ainda mais agora, né, que virou um mero produtor de commodities, né, uma nação que produz sementes, cadáver de animal, de tipos diferentes de pedra para exportar. Então o Brasil não é tão significativo. Né? Hoje, o Brasil é dispensável. Para ser honesto, o Brasil é dispensável. O mundo precisa do Brasil para se alimentar. Mentira. Mentira. Os porcos, as galinhas, o gado do mundo talvez precise. O mundo não. O Brasil não produz comida. Comida é arroz e trigo. Comida, então, que produz é a Índia e a Federação Russa. O Brasil produz ingredientes para ração e cadáveres de animais. É isso que o Brasil produz. Certo? Não vamos nos superestimar. Agora, o caso chinês
E nesse ponto o Xi Haotian está muito correto. O caso chinês é diferente. A China é um quinto da humanidade. E a China não é como o restante da humanidade. Os chineses, a civilização chinesa tem suas particularidades. E essas particularidades não apenas não podem ser ignoradas, como devem ser defendidas acima de qualquer outra coisa. Oh, meu Deus, a prosperidade chinesa. Oh, meu Deus, os negócios chineses. Oh, meu Deus, as exportações chinesas. Nada disso importa se não houver China. Os russos não têm um sistema mão morta. Não é um sistema feito e hoje controlado automaticamente por satélite para soltar todas as armas nucleares deles, no caso da Rússia ser destruída. O raciocínio desenvolvido ao vivo pelo próprio Vladimir Putin não foi que, se não houvesse Rússia, não faz sentido haver mundo. Esse não é o raciocínio russo? Que eles estariam e estão dispostos a destruir o mundo se a Rússia for destruída? Aí eu pergunto, por que a China pensaria diferente? Por que a China estaria tão preocupada com garantir a prosperidade de uma elite, em garantir a estabilidade do mundo, se a civilização dela fosse ameaçada? Qual que é o sentido? Ah, gente, vamos manter os negócios, vamos manter a prosperidade global. Paciência se a China for destruída, como foi durante a dinastia Song. Paciência se metade dos chineses perecerem, como foi destruído no fim da dinastia Song. Paciência. O importante são os negócios. O importante é a prosperidade global. Gente, honestamente, alguém realmente consegue acreditar numa merda dessas? Que os chineses preferem a prosperidade? Que os chineses preferem os negócios? Que os chineses preferem manter a posição deles do que manter a segurança do Estado, do povo e da civilização? Ah, por favor, não é? Por favor, vamos estudar um pouquinho, vamos tentar compreender a história, vamos tentar compreender a mente das pessoas. É evidente que as barbaridades atribuídas ao general Xi Haotian não são verdadeiras, mas é muito plausível que a essência do raciocínio, segundo o qual a China deve estar preparada para destruir o mundo se o mundo ameaçá-la, essa essência é verdadeira. E essa essência não é diferente da essência do pensamento existencial russo, não. A mão morta sempre ali. Ou alguém, gente, de verdade, duvida por um segundo que as elites dos Estados Unidos, quando verem que foi embora o boi com a corda, não vão tentar destruir o mundo antes. Tipo assim, se não for nós, não é ninguém. Certo? Estamos falando de grandes civilizações. No caso da China, não são os banqueiros que estão no poder. Não são os comerciantes, não são os industriais. Até existem alguns desses filiados ao Partido Comunista Chinês. Mas de modo algum, esses são elite. De modo algum. Os interesses por trás do Partido Comunista Chinês são muito orgânicos e derivam da vontade do próprio povo. E expressam muito bem a vontade do próprio povo de ter grandes realizações. E nenhuma realização é maior do que a independência. A China aprendeu muito bem, mas muito bem mesmo, gravou. Não como tatuagem, mas como cicatriz na memória. Não só a destruição do Império Song pelos mongóis, mas sobretudo o século da vergonha. O que foi o século da vergonha? Foi quando potências estrangeiras se apropriaram de partes do território chinês e tocaram o terror. Obrigaram os chineses a consumir drogas. E isso até 1948, quando finalmente os traidores do Kuomintang foram expulsos para a ilha de Taiwan, onde se encontram protegidos até hoje pelo governo dos Estados Unidos. Certo? Então, honestamente, crer que os chineses seriam incapazes de fazer uma guerra total, porque supostamente eles estão preocupados com os negócios,
é achar que o chinês pensa como europeu, que o chinês pensa como americano, que o chinês não conhece a própria história, que o chinês não aprendeu nada com o erro da dinastia Song, que foi deixar os comerciantes e as tais pessoas prósperas tomarem decisões de segurança estatal, que os chineses não se lembram do século da Grande Vergonha. Aliás, ainda existem pessoas vivas que nasceram no século da Grande Vergonha. O século da Grande Vergonha só terminou com a Revolução Chinesa. Perfeito? Só terminou em 1949. Então ainda tem muita gente viva que viveu o século da Grande Vergonha. Essas pessoas não merecem ter a Grande Vergonha voltando. Na verdade, se vocês procurarem no Google, tem um punhado de artistas de inglesinho, de americaninho, de canadensezinho, de europeuzinho, relatando uma suposta grande vergonha número 2, que a China vai ser aquilo, a China vai quebrar, a China não sei o quê. Não. Essas pessoas não entenderam nada do que foi grande vergonha. A grande vergonha foi deixar as potências estrangeiras, capitalistas, europeias, a gente ocidental, tratar a China como se fosse uma prostituta barata. Essa é a verdade. Agora, se a China preferiu arriscar a civilização e quase a perdeu, para que os comerciantes mantivessem a prosperidade, o que resultou fim da dinastia Song. Se a China permitiu uma série de erros, que estrangeiros obrigassem o povo deles a consumir drogas, a vender o país, se permitiram ser uma prostituta barata dos Estados Unidos, uma prostituta barata do Japão, uma prostituta barata dessas potências europeias, para que meramente ela pudesse continuar subsistindo. Vocês acham de verdade que a China permitiria hoje qualquer uma dessas duas coisas? Sério, vamos falar com calma. Alguém acha de verdade que os chineses arriscariam permitir algo semelhante à grande vergonha? Que os chineses arriscariam que acontecesse exatamente a mesma coisa que aconteceu na dinastia Song? Que a defesa foi relegada a segundo plano em função dos interesses dos comerciantes, de uma prosperidade, tal, de uma riqueza, tal. Vocês acham realmente que a China, não, nós estamos ganhando dinheiro, então está tudo bem. Estrangeiros entrem no nosso país, roubem o que vocês quiserem, peguem Taiwan, por que não Xangai, Macau, Nanquim, Beijing, peguem Manchúria? O importante é manter os negócios, não é? Importante são os negócios, a estabilidade. É isso que nos importa, nós chineses. De verdade. Você acha que os chineses pensam assim? Como se fossem americanos? Como se fossem europeus? Como se fosse o Olaf Scholz? Tudo bem destruir a Alemanha. Tudo bem acabar com as indústrias da Alemanha. Tudo bem jogar um quarto do povo alemão na miséria. Tudo bem. O importante é agradar os Estados Unidos e derrotar os malvados russos. Vocês acham, honestamente, de verdade, que existe algum Olaf Scholz nas instâncias superiores do Partido Comunista Chinês? Alguém acredita que existe um Olaf Scholz? Ou existe alguém que se preocupe muito mais com os negócios do que da independência da China dentro do Exército de Libertação Popular? Cara, de verdade, camarada, pessoa, se você acha disso, se você acha isso, perdão, você não entende nada da China. Não interessa o quanto você leu, ou até o que você escreveu, quem são seus amigos, quem são seus grupos de estudo. Se você acredita nessa bobagem, você não entende nada de China, mas nada. Os chineses aprenderam com a história deles mesmos. Não precisa acreditar em mim. Dá uma estudadinha no que foi a dinastia Song e no que levou ela à derrocada. Dá uma estudadinha no que foi o século da Grande Guerra. E aí depois volte e fala, porra, o que o Leder falou faz sentido.
Eu não acredito que os chineses queiram de volta nem a situação que levou à destruição da civilização deles, por conta deles terem deixado os negócios acima do direito nacional no fim da dinastia Song, nem acredito que eles queiram voltar a ser prostitutas baratas de potências imperialistas, como aconteceu durante a Grande Guerra. Certo? Esse é o principal ponto da nossa discussão de hoje à noite na live. Eu gostaria de contar com a presença de cada um. Lembrando também que nós deixamos o nosso canal, né, ali na outra plataforma, aqui não censura, textos a respeito das discussões que nós vamos fazer hoje na live. Eles estão lá, é só entrar lá e ter acesso a esses textos. Está inclusive o que é atribuído ao general Hao Tian, e que muito provavelmente foi adulterado no sentido de dar uma visão ruim, né, do que seria a China, mas cujos fundamentos filosóficos são muito provavelmente corretos, que é o fato de que a China sacrificaria sem titubear qualquer suposta prosperidade em prol da defesa e da segurança do povo, do governo, do Estado, do partido e da civilização. Se engana muito quem pensa que a China seria uma espécie de Estados Unidos do bem, onde uma elite antinacional comandaria os interesses da sociedade. Não. A China é socialista e a China pertence a um outro tipo de civilização, que adota outros valores. A segurança deles próprios está muito acima de qualquer suposta prosperidade ou de quaisquer negócios. E isso precisa ser entendido para quem quiser entender a China.